Olá, vamos falar de produto entre matrizes. Na aula passada, a gente aprendeu o que é a matriz e começamos a realizar algumas operações entre matrizes. Aprendemos a somar duas matrizes, aprendemos a multiplicar um número por uma matriz. Agora nós vamos falar do produto entre matrizes. E ao contrário da soma, produto entre matrizes não é você multiplicar coordenada a coordenada. Só que eu não vou definir agora de imediato o produto entre matrizes, eu prefiro fazer alguns exemplos com vocês. Então, neste primeiro exemplo aqui, nós temos essa matriz e queremos multiplicar por essa matriz. Primeira coisa que precisamos verificar para ver se a matriz a multiplicação é compatível é o seguinte, vou até colocar aqui do lado. Se você tem a matriz A com n linhas, n colunas, e você quer multiplicar com a matriz B, obrigatoriamente a matriz B, se a matriz A possui n linhas e n colunas, a matriz B deve possuir n linhas. E a quantidade de colunas, não importa aqui, digamos S. Por quê? Daqui a pouco vai ficando claro à medida que a gente vai resolvendo exemplos, mas para a multiplicação entre duas matrizes ser bem definida, nós precisamos, se você observar que esses quatro números, e se você enfileirar da forma como está, esses dois números que estão no meio da matriz devem ser iguais. Se são iguais, a multiplicação faz sentido. Se não for, quer dizer que a multiplicação não está bem definida. E qual é o papel desses dois números que sobram? Bem, o papel desses dois números que sobram é que quando você multiplica uma matriz por outra, este resultado aqui é uma outra matriz. Mas qual é o tamanho dessa outra matriz? M por S. Então, se você tem a matriz que tem duas linhas, três colunas, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, eu acho que sim. E aqui, três linhas e uma coluna, os dois números do meio são iguais. O que sobra, que é esse 2 e 1, é a dimensão do nosso resultado. Ou seja, o resultado desse produto vai ser uma matriz 2 por 1. Como é que é o procedimento? A ordem aqui vai ser importante. A gente vai fazer da seguinte maneira. É o procedimento que eu particularmente gosto de fazer. Você vai sempre pegar a coluna da matriz da direita e multiplicar com a linha da matriz esquerda. Então aqui, por exemplo, nós pegamos a primeira coluna da matriz direita e nós vamos multiplicar componente a componente a primeira linha da matriz esquerda. Como você pegou primeira linha, primeira coluna, o resultado tem que estar na entrada primeira linha, primeira coluna. E aí nesse caso seria menos 1 vezes 3 mais 1 vezes 4 mais 0 vezes 7. Esse resultado, que daqui a pouco nós vamos terminar, vai ser correspondente à primeira entrada. Acho que dá até para fazer essa conta logo. Então aqui vai ficar menos 3 mais 4 mais 1 com mais 0, 1. Agora, nós vamos manter a primeira coluna e multiplicar agora pela segunda linha. Se a primeira coluna e a segunda linha, a posição da matriz tem que estar onde? Na segunda linha, primeira coluna. Então aí nesse caso vai ser menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 5, mais 0 vezes 1. E aí neste caso vai dar menos 2 com mais 5, 3. Então, vamos fazer mais um exemplo. Vou até apagando o quadro aqui, mas uma coisa que já vale a pena destacar é que a gente sempre faz esse procedimento. A gente fixa uma coluna, varre todas as linhas. Acabou as linhas, passa para a próxima coluna. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Vou colocar aqui, sem pressa. Pensar nesse exemplo aqui. 1, 2, menos 2, 3, multiplicado por
0, 5, 6 e menos 4. Vou colocar duas matrizes quadradas. Uma matriz 2 por 2 multiplicado por uma matriz 2 por 2. Bem, os dois números do meio, se você pensar 2 por 2, 2 por 2, os dois números do meio são iguais e os que sobram é a dimensão do resultado. Então, o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Então, mesmo procedimento. Coluna da direita com linha da esquerda. Agora eu vou um pouco mais direto. 0 vezes 1 mais 5 vezes menos 2. Neste caso vai dar menos 10. Porque primeira coluna, primeira linha, a entrada tem que estar na primeira coluna, primeira linha. Na primeira linha, primeira coluna. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 0 mais 3 vezes 5. Dá 15. Como você já, com a primeira coluna, você já varreu todas as linhas. Agora nós vamos para a próxima coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, nesse caso vai dar 6 mais 8, que é menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Então, 6 mais 8, 14. E agora, segunda linha, segunda coluna. Então, vai dar 12 menos 12, 0. Esse é o procedimento para você multiplicar uma matriz por outra. Deixa eu só conferir se está certo. 12 menos 12, é isso mesmo. Então, esse é o procedimento que nós devemos fazer para multiplicar duas matrizes. Eu preferi trabalhar primeiro com exemplo para vocês ganharem maior intuição na hora de definir formalmente, porque na hora de definir formalmente, vocês vão acabar trabalhando com notação somatória, com algumas manipulações que pode ser que num primeiro momento seja algo desgastante. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre a notação somatória, pretendo fazer um vídeo à parte. Mas agora, vamos para a definição formal de multiplicação entre duas matrizes. Vamos para a definição agora do nosso produto de matrizes. Então, vamos considerar A, uma matriz de tamanho M por N, B, uma matriz de tamanho N por S. Então, sempre para verificar se o produto é compatível, você posiciona esses quatro números. Sempre assim, se você quiser fazer A vezes B, é diferente de B vezes A, que é algo que a gente vai ver em breve. Então, tome cuidado com isso. Então, primeiro posicione a dimensão da matriz da esquerda, depois posiciona a dimensão da matriz da direita. Para o produto fazer sentido, os dois números do meio devem ser iguais e a dimensão do resultado são os dois números que sobram. Então, se você supõe que a matriz A tem entradas A e J, I variando de 1 até N, J variando de 1 até N, e B é uma matriz B e J, I variando de 1 até N, J variando de 1 até S, bem, o produto A vezes B vai dar uma matriz que, digamos que a entrada da matriz é C e J, onde o I vai de 1 até N, J vai de 1 até S, só que esse C e J a gente consegue calcular que é da seguinte maneira. Lembre-se no nosso exemplo da parte anterior do vídeo que a gente pegava a coluna da direita, multiplicava pela linha da esquerda. Como você fixava a linha da esquerda, vê se vocês conseguem visualizar. A linha da esquerda ficava fixo e você variava a coluna. E na coluna da direita, a coluna ficava fixa e você variava a linha. E o que você fazia? Multiplicação 1 por 1. Pegava o primeiro de um lado, multiplicava o primeiro do outro, mais, e assim por diante. Ou seja, você tem uma somatória. Então, você tem uma somatória. E observe que para essa somatória ser compatível, da forma como a gente trabalhou nos exemplos, a quantidade de elementos nessa parcela tinha que ser igual à quantidade de elementos nessa parcela. Por que eu estou fazendo esse movimento? Porque se você for observar, quantos elementos teriam aqui? Bem, a quantidade de linhas da matriz da direita. Quantos elementos tem aqui? A quantidade de colunas da matriz da esquerda. Então, você tem uma soma de quantas parcelas? N parcelas. Então, digamos que a soma vai de um índice K, que vai de 1 até N. E aí você coloca A, B,
Então aqui você coloca os números do meio sendo justamente o seu K. Você tem que preencher 4 números aqui. O número do meio vai ser o K, que é justamente da somatória. É o que você vai somando. Agora você tem que preencher algo aqui na linha do A, né? Qual é a linha correspondente da matriz A e que aqui qual a coluna correspondente à matriz B. Quem vai ser? Se você quer achar a posição IJ da matriz do produto, o I que está representando a posição da linha, você preenche aqui. I. E aqui, que é referente à posição na coluna, você coloca o J. Pronto, esse é o produto entre duas matrizes. Então, essa é a definição formal de um produto entre duas matrizes. No fundo é exatamente esse procedimento. Coluna da direita multiplicada com linha da esquerda. Vamos começar a estudar algumas propriedades entre produtos de matrizes. E uma peculiaridade que existe é que nesse ambiente de produtos de matrizes é que muitas propriedades que a gente poderia dizer, são propriedades de produto, mas para matrizes não funciona bem. Mas a gente vai apresentando alguns exemplos agora. Vamos trabalhar aqui com este exemplo. A sendo essa matriz, B sendo essa matriz. Primeiro vamos praticar o que seria A vezes B. Então aqui você coloca a matriz A. Agora você coloca a matriz B. E é aquele mesmo procedimento. Coluna da direita, linha da esquerda. Então, na hora que você fazer essa parcela aqui vai dar 0. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, também vai dar 0. Aqui 0 vezes 7 mais 1 vezes 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 15 mais 0 vezes 0. Agora, segunda linha, segunda coluna, continua dando 0. Aqui 0 vezes 7 mais 0 vezes 0. A gente costuma, quando tem uma matriz com todas as entradas nulas, aí vale a observação, chamar essa matriz, atribuir um símbolo 0 aqui, mas esse símbolo 0 é só para dizer assim, é uma matriz nula, ou seja, uma matriz cuja todas as entradas são iguais a 0. Então, um primeiro fato interessante que a gente pode diferenciar entre produtos entre matrizes e produtos entre números é que se você tem, por exemplo, um número A multiplicado por um número B e você sabe que o resultado dá 0, qual é a conclusão que você tira? Se A vezes B igual a 0, ou A igual a 0, ou B igual a 0. Só que isso não é verdade para matrizes. Porque se você tem uma matriz A multiplicado com a matriz B e o resultado é uma matriz nula, não necessariamente uma das matrizes tem que ser nula. Pode ser que as duas matrizes sejam não nulas e ainda assim o produto dá uma matriz nula. Que é uma primeira coisa que a gente já pode desmistificar, ou seja, deixa eu até colocar aqui como uma observação. Pode ser aqui do lado. A vezes B igual a 0 não implica que A é igual a 0 ou B é igual a 0. E aqui o 0 que eu estou pensando é matriz nula. Agora, próximo exemplo. Acho que vale a pena mudar a cor do pincel. Se ao invés de A vezes B eu fizesse B vezes A, perdão, a letra maiúscula. Coloca a matriz B aqui à esquerda, então 15, 7, 0, 0. Coloca a matriz A à sua direita, 0, 0, 0, 1. E agora faça a conta. Então aqui vai dar 0. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, vai dar 15. Agora 0,
0. Observe outro fato interessante. A vezes B deu uma matriz nula. Só que B vezes A não deu uma matriz nula, deu uma outra matriz. Qual é a conclusão? No ambiente de produtos entre matrizes, A vezes B não necessariamente, existem casos que isso pode ser igual, mas em geral você não pode afirmar que A vezes B é igual a B vezes A. Existem casos onde vale igualdade, mas em geral você não pode afirmar isso. Então A vezes B é diferente de B vezes A, para este exemplo aqui. Ou seja, dentro do ambiente de matrizes não vale a comutatividade, ao contrário dos números. Por exemplo, se você tem o número A multiplicado pelo número B, é igual ao número B multiplicado pelo número A. Bem, existem diversas propriedades interessantes sobre produtos de matrizes e, assim, algumas propriedades que são válidas e eu vou apresentar agora, resumindo um pouco algumas propriedades em produtos de matrizes, mas é importante vocês tentarem, através de exemplos, entender por que as propriedades são válidas. Mas vamos listar algumas propriedades. Essas são algumas propriedades que nós temos de matrizes, não só em produtos de matrizes, mas as outras operações estudadas anteriormente, que somar duas matrizes, A mais B é igual a B mais A. É só você pensar um pouquinho na definição. O que eu falei para soma, a subtração acaba não sendo válida, mas assim, o que eu quero dizer é que tomando os devidos cuidados, né, se fosse A menos B, é a mesma coisa que menos B mais A. É isso que eu queria dizer. Mas A mais B é igual a B mais A para matrizes. Se você tem um número real alfa multiplicado por A mais B, você pode aplicar a distributiva. Inclusive, você pode aplicar a distributiva se você tem em matrizes. Então, por exemplo, matriz A multiplicado pela matriz B mais C. É a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Ou seja, você pode aplicar a distributiva. Lembrando que a matriz A está à esquerda, tanto nesse produto quanto esse. Cuidado para não fazer, na hora de fazer a distributiva, aparecer um C vezes A. Tem que respeitar também a posição da matriz. Então, como a matriz A está à esquerda, então fica A vezes B mais A vezes C. Tanto é que se a matriz estiver à direita, você distribui à direita. Então fica A vezes C mais B vezes C. Aqui não é nem propriedade, é uma definição, que é, se você tem uma matriz e você quer ter uma noção do que seria uma matriz elevada ao quadrado, tem uma matriz elevada ao quadrado é simplesmente ela vezes ela mesma. É claro que essas propriedades são válidas se as operações estiverem bem definidas. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro a noção de produtos de matrizes. Sugiro que vocês pratiquem. Peguem um livro, trabalhem os exercícios e qualquer coisa estou à disposição. Na próxima aula, nós vamos falar de algumas matrizes especiais. E essas matrizes especiais que vão nos nortear para futuras aplicações que nós podemos utilizar através dessa ferramenta que são as matrizes. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.